antissemitismo já existia em grande parte da Europa antes da Segunda Guerra Mundial. Prova disso foi as dúvidas que a extrema-direita e a imprensa antissemita semearam sobre uma suposta falta de patriotismo por parte dos judeus em relação à guerra, levando as autoridades a organizar um censo para determinar se os judeus estavam se esquivando das suas obrigações militares. Os judeus também foram responsabilizados pela crise econômica da nação. No final do século XVIII, alguns judeus vieram para a região da Renânia, um estado alemão. Eles lutaram para fazer parte da sociedade alemã. Eles conseguiram isso através da influência da Revolução Francesa, que lhes garantiu uma cidadania plena. Na segunda metade do século XIX, os judeus alemães eram os mais adaptados e os mais bem-sucedidos economicamente de toda a Europa. Como sinal de orgulho, a comunidade de Munique construiu uma sinagoga no centro da cidade. Inaugurada em 1887, ela era a terceira maior sinagoga da Alemanha. O único setor que os judeus não tinham livre acesso era o do poderoso exército prussiano, que em 1907 possuía 33 mil oficiais. Desses oficiais, apenas 16 eram judeus. Porém, em 1914, vários judeus alemães se juntaram à onda de patriotismo que sacudiu a Alemanha. As congregações de todo o país aconselharam seus jovens a se apresentarem como voluntários. No início da guerra, a imprensa alemã relatou casos de heroísmo e bravura por parte dos judeus, mas quando ficou claro que a guerra não seria curta, somado ao efeito do bloqueio de provisões por parte dos aliados, tudo mudou. Em 1916, explodiram vários protestos nas cidades contra a falta de alimentos. A imprensa antissemita acusou os judeus de dominarem a economia alemã. Alegaram também falta de patriotismos por se negarem a ir ao fronte lutar. O Comando Supremo do Exército Imperial pôs em andamento, em outubro, o censo judeu, como afirmou. Chegam queixas constantes ao Ministério da Guerra, dando conta de que um número desproporcional de adeptos da religião israelita está isento do serviço militar, ou se esforça para isentar-se, valendo-se de todo tipo de pretexto. Segundo as informações, deve-se entender que um grande número de judeus no serviço militar consegue encontrar um refúgio longe da linha de frente. Todas as unidades militares receberam ordens de contar quantos judeus eles possuíam, informando quantos possuíam funções administrativas, quantos combatiam e quantos haviam pedido afastamento. As respostas deveriam ser entregues até dezembro, porém a data se estendeu até que em fevereiro de 1917 o censo foi suspenso. Os resultados nunca foram publicados. O argumento oficial foi que não queriam ofender os sentimentos da população judaica. Porém, pesquisas recentes revelam que o censo recolheu dados opostos às suas justificativas. Em 1932, a Associação de Veteranos Judeus da Grande Guerra publicou um registro que, em tradução livre, significa os judeus caídos. Nesse registro, é informado que aproximadamente 12 mil judeus morreram lutando na Grande Guerra. Havia aproximadamente 550 mil judeus na Alemanha em 1914. 100 mil deles foram mobilizados, sendo 10 mil voluntários. Combateram no fronte 77 mil judeus. 19 mil deles foram promovidos e 30 mil condecorados. Apesar desse número, a extrema-direita ressuscitou o mito do judeu traidor, que alimentaria a lenda da punhalada nas costas. Esse mito atribuiria aos judeus e aos esquerdistas a derrota na guerra e a falta de patriotismo, e seria explorado ao máximo por Adolf Hitler.